Evangelho segundo Marcos, capítulo 9. Os versículos de 2 a 8. Marcos, segundo livro do Novo Testamento, capítulo 9, versículos de 2 a 8. Assim diz a palavra do Senhor. Farei a leitura, os irmãos acompanhem. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavadeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom estarmos aqui e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Oremos mais uma vez ao Senhor Deus. Senhor Deus, nosso Pai, nós lemos a Tua palavra está aberta diante de nós, ousaremos agora explicá-la, Deus. Tem misericórdia da Tua igreja e também de mim, para que possamos ficar atentos somente ao texto e aquilo que o Senhor tem para nós. Que Teu Espírito Santo nos traga o correto entendimento da Tua palavra. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, à medida que nós caminhamos no Evangelho segundo escreveu Marcos, nós vemos que o Senhor Jesus, Ele realiza alguns atos. Esses atos têm 2 objetivos. Primeiro, para mostrar quem Ele é. De fato, Ele é o Filho de Deus. Ele é filho do homem, filho de Davi e ao mesmo tempo filho de Deus, ou seja, ele é verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Jesus mostra quem ele é em todo o seu poder e Jesus também ensina aos seus discípulos muitas coisas ao longo do caminho. Portanto, o Senhor Jesus realiza vários milagres e interessante que ele realiza vários milagres e mesmo assim, quando às vezes ele vai realizar outros, esses homens que estão ao lado dele, às vezes, duvidam até do que Jesus pode fazer, como na multiplicação dos pães. Nós vemos que depois, nós caminhamos depois e vimos Pedro declarando que Jesus de fato era o Cristo, ou seja, que ele era o Messias, que era aquele que havia sido prometido no Antigo Testamento e de fato está ali diante deles. Mas o mesmo Pedro, que admite que Jesus era o Cristo, na sequência, não se familiariza muito, não gosta muito da ideia de que Jesus teria que morrer. Não é? É onde o Senhor Jesus o repreende. O Senhor Jesus, então, diz para aqueles homens, deixa muito claro que para segui-lo era necessário que eles negassem a si mesmos, tomassem a sua cruz e o seguissem. Depois desses acontecimentos, uma sequência de acontecimentos que a gente vem vendo, o texto diz que 6 dias depois do último acontecimento, o Senhor Jesus ele dá uma pausa nessa sequência de atos e pega 3 de seus discípulos a sós, ou seja, somente esses e não outros, e os leva para um monte bem alto. E ali o Senhor Jesus, ele se transfigura, é isso que nós
lemos no texto e veremos já já. Veja, o Senhor Jesus, então, que é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, nesse momento da transfiguração, ou seja, nesse momento o Senhor Jesus, ele mostra a sua natureza divina com mais evidência, de um modo que as suas vestes ficaram resplandecentes. As suas vestes não conseguiam segurar a luz que emanava dele. A transfiguração, ou seja, uma mudança de forma. O Senhor Jesus, ali momentaneamente, é como se ele tivesse se despido um pouco da sua natureza humana, mas ela estava ali ainda, não é? Nunca deixou de estar. Mas ele deixou evidente a sua natureza divina de uma forma que não havia sido contemplado anteriormente. Portanto, vejamos o texto, vejamos o que o texto diz sobre esse evento diferente, não é, pontual, curioso, que desperta, não é, a nossa atenção. O texto, a partir do versículo 2, diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os a sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. Ou seja, o Senhor Jesus, dos seus 12, ele pega esses 3, Pedro, Tiago e João, os leva para um monte alto. Aqui o texto em Marcos não fala a princípio o objetivo, mas esse fato também é narrado em Lucas. Em Lucas capítulo 9, versículo 28, nós temos a informação de que ele subiu ao monte com o propósito de orar. Lucas capítulo 9, versículo 28. Cerca de 8 dias depois, aqui tem uma contagem diferente das duas datas, 8 ou 6 dias, de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, Tiago e João, subiu ao monte com o propósito de orar. Vejam, esse é o objetivo pelo qual o Senhor Jesus, então, retira aqueles homens do todo e os leva para um monte bem alto, para que eles pudessem orar. O Senhor Jesus para um pouco aquela sequência de atos, aquela sequência de acontecimentos, para que eles pudessem parar um pouco e orar. Então o Senhor Jesus leva eles para esse local, não é? Para que eles pudessem orar. Acontece que o versículo 2 diz que ele foi transfigurado diante deles. O versículo 29 do capítulo 9 de Lucas complementa. Aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Vejam que o texto em Lucas nos auxilia muito para entender isso, não é? Dá o propósito pelo qual o Senhor Jesus está naquele local com seus discípulos, e enquanto ele orava, o seu rosto, ele muda de forma, e as suas vestes emanam luz, as suas vestes resplandecem de brancura. Isso acontece então durante a sua oração. Enquanto Jesus ora, isso acontece. Imaginem só, as roupas de Jesus, não conseguem conter a luz que estava sendo emanada do seu corpo, e o seu rosto, de fato, muda de forma. O Senhor Jesus ali está entregando uma pequena porção da sua glória divina àqueles homens ali, para que eles pudessem desfrutar. Não é porque em sua totalidade eles não iriam nem resistir, poderiam morrer. Mas o Senhor Jesus deixa que a sua natureza divina esteja ali naquele momento em evidência para aqueles homens. E é isso que nós temos a informação de que enquanto ele orava, ele foi transfigurado. Veja o versículo 3, Marcos 9, capítulo 3. E suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. De fato, a luz estava vindo de Jesus de uma forma tão forte que nem mesmo as suas roupas poderiam conter. Diferentemente de Moisés,
não é? Que quando subiu ao monte e desceu, uma simples roupa conseguia conter a luz que vinha dele. Mas do Senhor Jesus não, a sua luz era a luz da própria glória de Deus. Por isso nem mesmo as suas roupas eram capazes de conter a ele. E aqui, imaginem a cena, meus irmãos, porque existe uma grande possibilidade de que esse fato aconteceu à noite. Lucas capítulo 9, versículo 32, traz a informação de que Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e 2 varões que com ele estavam. Vejam, esse evento possivelmente aconteceu à noite, né? E não à noite como nós estamos aqui com algumas luzes, né? Não à noite como na rua tem luz, né, elétrica, não. Mas em um monte muito alto, somente com a luz natural, que seja da lua no dia, né? Só o breu, somente aquele ambiente bem escuro. E ali o Senhor Jesus, resplandecente, a sua glória emanando do seu corpo, está ali diante daqueles homens que haviam caminhado com Jesus, haviam visto Jesus realizar os seus milagres, haviam sido ensinados pelo Senhor, treinados por Ele, e agora no meio daquela escuridão extrema, o Senhor Jesus está então transfigurado, com um rosto diferente, emanando luz do seu corpo. A sua glória era perceptível, a natureza divina de Jesus estava em evidência. De acordo com o relato de Mateus, o seu rosto brilhava como o sol. É essa a sensação de que aqueles homens tinham. Eles estavam diante de uma luz que não era possível ser explicada. As suas vestes brancas como a luz, o seu rosto como o sol. É como se por alguns momentos o Senhor Jesus tivesse ali, então, entregado a eles parte da sua glória, permitido que eles contemplassem um pouco da glória de Deus. E é isso que nós vemos. Acontece que esse evento por si só já seria magnífico, já seria algo que nós poderíamos nos alegrar e aprender com Jesus se revelando dessa maneira aos seus discípulos. Acontece que o relato bíblico não para somente por aí. Não para somente com Jesus se mostrando como um ser divino, aquele que emana luz, aquele que brilha, aquele que tem o seu rosto como o sol. Nós vamos ver que 2 outros personagens se adentram a essa cena. Mas antes disso, vejamos o que diz João capítulo 8, versículo 12, o que Jesus mesmo fala de si mesmo. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas pelo contrário, terá a luz da vida. Apocalipse capítulo 21, versículo 23, quando relata a cidade que nós vamos viver, no novo céu e na nova terra, diz que a cidade não precisa do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Apocalipse 22, versículo 5 também diz: então já não haverá noite, nem precisarão eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Vejam, quando nós estivermos para sempre com o Senhor, na eternidade, não será necessário nenhum tipo de luz, a não ser aquela que emana do próprio Deus. E naquele momento, aqueles homens puderam ver a mesma luz que nós vamos ver na eternidade. A luz da glória de Deus que vai preencher todo o mundo. E não vai ser necessário o sol, nem a lua, nem outro tipo de iluminação artificial, a não ser a própria glória de Deus enchendo todo o mundo. Meus irmãos, nós poderíamos nos dar por satisfeito de Deus ter permitido que isso fosse registrado para nós até aqui. Acontece que o texto de fato continua e aí nós vemos os próximos 2 personagens nessa história. Vejam, a partir do versículo 4. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Nós temos 2 personagens aqui muito importantes na história bíblica. Elias, um grande profeta,
e Moisés aquele que escreve a lei do Senhor. Portanto, aqui nós temos Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. E eles estavam conversando com Jesus. Vejam, o que é a lei, para onde que a lei apontava? A lei apontava para um sacrifício perfeito, o sacrifício que Jesus faria, que seria um sacrifício perfeito de uma vez por todas por nós. E os profetas também apontavam para esse Messias, esse Cristo, que viria, viveria de forma perfeita, morreria pelos nossos pecados e ressuscitaria depois do terceiro dia. Vejam, o Senhor Jesus está ali conversando de fato com esses dois homens, e eles dois representam todo o Antigo Testamento. Em outras palavras, tudo que havia sido prometido a respeito de Jesus se cumpriu. Jesus é o Messias, é aquele que de fato veio para morrer pelos nossos pecados. Meus irmãos, a gente precisa às vezes pensar, ler o texto, a gente passa pelo texto e às vezes não pensa num ato como esse. Pensem que já há muitos e muitos anos, não é? Mais de 1000 anos já tinha que Moisés já tinha morrido, Elias quase 1000. Eles estão desfrutando da presença gloriosa de Deus nos céus e simplesmente, em algum momento, o Senhor Deus os retira daquela condição para que eles possam estar conversando com Jesus. Vejam, eles então escreveram, falaram, profetizaram a respeito de um Messias, e agora eles teriam a oportunidade de ver esse Messias, conversar com ele, em sua glória. Vejam o que diz o versículo 31 do capítulo 9 de Lucas, eu vou ler aí para vocês. Os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Portanto, aqueles homens em glória, né, foram retirados da presença gloriosa de Deus para estar naquele momento ali com Jesus. Eles conversavam sobre os eventos que ainda iriam acontecer. Ou seja, que eventos são esses? Os mais importantes da história da humanidade, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Sobre o ápice de todos os tempos, ou a plenitude dos tempos, eles estavam conversando sobre aquilo que mais importava e sobre aquilo que eles haviam profetizado e falado todo o Antigo Testamento. Vejam, eles estão conversando sobre coisas eternas, assuntos eternos. Mas nós, os seres humanos, temos uma tendência pecaminosa e às vezes bem intencionada de querer melhorar o que não precisa ser melhorado. Veja a sugestão de Pedro aqui no versículo 5. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, é bom estarmos aqui, e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Vejam, bem intencionado, achando aquele momento ímpar. Ele queria que aquele momento fosse prolongado, de certa maneira, né? Não previu nenhuma tenda para ele mesmo. Ele está aqui querendo que aquilo pudesse se estender. Mas eles estavam conversando sobre assuntos eternos. Eles não estavam falando em fixar tendas ali. Eles estavam falando sobre a obra de Deus para salvar o seu povo. Sobre Jesus morrer pelos pecados do seu povo e ressuscitar ao terceiro dia. Marcos 9, versículo 6, logo na sequência, diz que, pois não sabia o que dizer, pois estavam aterrados. Eles estavam com medo. Ele queria providenciar uma tenda para aqueles homens, como se os habitantes dos céus precisassem de uma tenda na terra. Vejam, tudo que eles queriam ali era somente conversar com Jesus, porque foi por isso que eles foram tirados da eternidade, não é? Da presença gloriosa de Deus. E ali, um homem, Pedro, aquele que andou com Jesus, ao invés de simplesmente se prostrar e ouvir, tendo a oportunidade de estar perto, ele não
tem essa atitude, ele quer propor que eles façam aí 3 tendas, como se eles de fato precisassem dessas tendas, como se o Senhor Jesus não quisesse de fato continuar a sua caminhada até o seu propósito. Acontece que então, a seguir, versículo 7, veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Vejam, depois de todos esses acontecimentos, depois de Jesus ter subido com esses homens para o monte, para que eles pudessem orar, depois que o Senhor Jesus se transfigurou diante deles, depois de que Moisés e Elias fizeram presentes ali, veio uma nuvem, segundo o texto, que os envolveu, e dela vinha essa voz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. A voz de Deus o Pai, mais uma vez, sendo ouvida. A mesma voz que havia sido presente no batismo de Jesus, que disse a mesma coisa, com pouca diferença, que este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem eu encontro prazer. Aqui diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. O texto de Mateus, capítulo 17, no versículo 6, diz que quando esses homens ouviram, eles caíram de bruços, tomados de grande medo. Tamanha era o poder, tamanho era o volume da voz do Senhor Deus, que muitas vezes é comparado à voz de muitas águas, uma voz que de fato preenche o ambiente, uma voz gloriosa. Eles se prostraram no chão com medo, é isso que diz o capítulo 17, versículo 6 de Mateus. Então, depois disso, depois que essa voz então falou isso, eles olharam ao redor, segundo o versículo 8, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. O texto de Mateus ainda contribui que Jesus, vendo eles atemorizados, aproxima-se deles, toca eles e diz: erguei-vos e não temais. Meus irmãos, é um relato que nos deixa muito pensativos, não é? E nos mostram que de fato Jesus é Deus. De fato Ele é Deus, Ele é aquele que é o nosso Salvador. Portanto, nós precisamos de aprender algumas coisas nesse texto. E nós aprenderemos algumas coisas sobre o nosso Deus nesse texto, primeiramente. E a primeira coisa que nós temos para aprender sobre o nosso Deus nesse texto é que Ele, o nosso Senhor, o nosso Deus, Jesus, Ele é o Senhor da glória. No Antigo Testamento, o povo tinha alguns relances da glória de Deus, né? Da presença de Deus. Ela não era presente em todos os momentos de uma forma tão visível, né? Às vezes nas teofanias, às vezes no tabernáculo, às vezes no templo. Mas aqui não. Jesus, ele não é uma representação do que Deus um dia pode ser. Jesus, ele é o nosso Deus. Jesus, ele não é uma parte do que o nosso Deus é. Ele não é uma fração do que o nosso Deus é. Jesus, ele é o próprio Deus. Então nós, aqui no texto, não há dúvidas para nós de que ali aquele ser resplandecente, como um rosto, como o sol, ele é o próprio Deus. Jesus, a segunda pessoa da Trindade, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, Senhor de toda a glória. João capítulo 1, versículo 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Através de Jesus, ou por meio dele, ou por causa dele, emana a glória do próprio Deus, pois de fato ele é o nosso Deus. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos de entender que Deus, o Criador de todas as coisas, estava naquele local, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, e Ele é o Senhor da glória. A segunda coisa que nós precisamos de aprender sobre o nosso Deus, nesse texto, é que Ele, Jesus,
ele é o centro de toda a revelação bíblica. O texto do Antigo Testamento aponta todo para Jesus. Aqui nós temos, então, Moisés e Elias, a lei e os profetas, apontando para Jesus. Então, todo o Antigo Testamento, de fato, apontava para Jesus. Ele é o centro da revelação. Tudo do Antigo Testamento está apontando para Jesus de algum jeito. Então, é por isso que nós não conseguimos olhar para a Bíblia, olhar para o Antigo Testamento, sem considerar Jesus. Nós olhamos para o Antigo Testamento fazendo essa leitura que nós chamamos uma leitura retrospectiva. O que é a retrospectiva? Que a gente vê no final do ano, o pessoal passa, retrospectiva do ano. É olhar para trás, né? As pessoas chegam no final do ano e fazem uma retrospectiva do ano. Nós fazemos isso com a Bíblia. Nós lemos a Bíblia de forma retrospectiva também. Ou seja, nós já conhecemos a história do início até o fim do registro sagrado. Então, quando nós olhamos para trás, ou seja, para o Velho Testamento, nós olhamos já sabendo o final, de forma retrospectiva, ou seja, nós já olhamos sabendo quem Jesus é, o que ele fez, e que tudo do antigo, ou seja, retrospectivamente, tudo do passado, aponta para Jesus. Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 3, diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Vejam, meus irmãos, de fato o Senhor Deus, ele falou ao seu povo de muitas formas. E aqui o texto fala de muitas maneiras, pelos profetas, como foi dito aqui no versículo 1. Mas nos últimos dias, ele se revelou através do seu Filho, que consistiu como herdeiro de todas as coisas. Ele, Jesus, de fato, é o centro da revelação. Em Jesus, nós temos o cumprimento de todo o Antigo Testamento. Nós temos ali o cumprimento das profecias que indicavam que viria um homem chamado de Messias, e aqui tem o nome de Jesus Cristo, ou Messias, aquele que é o enviado de Deus, aquele que então viria para perdoar os pecados do seu povo através do seu sacrifício. Um sacrifício de propiciação, um sacrifício que faz a ponte entre nós e o nosso Deus. Portanto, nós olhamos para o texto e entendemos que Jesus é Deus e que Jesus é o centro da revelação, ou seja, o centro da Bíblia, o centro das Escrituras. E o que nós podemos aplicar às nossas vidas quando nós olhamos para esse texto? Algumas aplicações práticas para as nossas vidas. A primeira delas e assim, parece muito simples, mas é que, de fato, as pessoas vivem depois que morrem. Diferente, né? As pessoas vivem depois que morrem. Ou seja, existe vida depois da morte. Esses homens já tinham morrido há mais de 1000 anos, né? Um quase 1000, o outro mais de 1000. E aqui, eles estavam conversando com Jesus conscientemente, sabiam das coisas que haviam acontecido e estavam ali tendo a oportunidade de contemplar Jesus. Então, para nós que somos os crentes, olhamos para a Bíblia, ficamos felizes, alegres, porque sabemos que existe vida após a morte e vida boa para nós. É isso que nós cansamos de cantar hoje e vamos cantar domingo após domingo, que nós ansiamos pela volta do Senhor, que nós cremos nesse lugar onde o Senhor vai nos colocar e viveremos para sempre com Ele. Existe vida após a morte, existe uma vida de bênção, de contemplação, de presença de Deus após a nossa morte. E isso é provado aqui, porque aqueles homens estavam tendo consciência, estavam conversando por alguns momentos, mesmo que por alguns momentos, com o Senhor Jesus. Segunda aplicação que nós podemos colocar para as nossas vidas hoje é que Jesus é tudo para nós. Simples, né? Jesus é tudo para nós.
mas nem sempre a gente vê de forma tão simples assim, não é? Pedro se impressiona com a presença daqueles homens e propõe que sejam construídas tendas, para que eles pudessem ficar ali mais tempo. Uma para Jesus, uma para Moisés e outra para Elias. Meus irmãos, nós muitas e muitas vezes estamos focados nesse mundo. Estamos colocando as nossas forças somente em coisas momentâneas e passageiras, e não naquilo que é eterno. Por isso, quando nós dizemos que Jesus é tudo para nós devemos pensar nisso com olhos eternos, e não com olhos momentâneos, olhos mundanos. É normal que a gente faça planos, é normal que a gente queira algumas coisas nessa terra, de fato. Acontece que, ao invés de querermos construir tendas para alongar, não é, a nossa estadia, muitas vezes, né, temos essa pretensão de viver para sempre. De fato, nós vamos viver para sempre com o Senhor. Mas nós deveríamos olhar para as coisas de forma espiritual. Pedro não fez isso. Ele sugeriu isso, tendas. Não estava bom para ele estar de frente para Jesus ali glorificado, e ao invés de simplesmente se colocar na sua posição, ele quer dar uma sugestão humana para o próprio Deus. Ele quer trazer uma solução humana para Deus. Jesus, com o rosto transfigurado, emanando luz, o seu rosto brilhava como o sol, as suas roupas não podiam conter a luz que emanava dele, e ele dá essa grande sugestão. Ele dá uma sugestão humana, como se o nosso Deus precisasse que nós resolvêssemos alguma coisa para ele. Como se nós tivéssemos alguma coisa para oferecer para Deus que ele já não tivesse nele mesmo. Meus irmãos, Deus, ele é autossuficiente. Ele tem nele mesmo tudo que ele precisa para sempre e sempre e sempre. Portanto, se Jesus é tudo para nós não precisamos de sugerir nada para Deus com olhares humanos, mas nós precisamos nos simplesmente prostrar diante dele para que nós sejamos abençoados por ele. E terceiro e último, nós devemos ouvir apenas a Jesus. Vejam que a voz de Deus o Pai aqui traz uma nova informação. O versículo 7, em Marcos capítulo 9, quando o Senhor Deus, o Pai, diz, este é meu filho amado, ele também diz, a ele ouvi. Ele traz essa pequena sentença, a ele ouvi. Meus irmãos, nós vivemos em um mundo onde as muitas vozes se fazem presentes. Nós vivemos em um mundo onde existem multidão de opiniões, não de conselhos, mas de maus conselhos. Portanto, ao invés de nós nos prostrarmos diante de qualquer um e os ouvir, o que Deus está dizendo para nós é que nós devemos ouvir somente a Jesus. Ao invés de nós nos inclinarmos para o que os homens ímpios e maus têm para dizer para nós, e muitas vezes nós, como crentes, preferimos os conselhos de psicólogos, de homens que têm a Deus como algo secundário. Nós preferimos ouvir o que esses homens têm a dizer do que o próprio Deus em sua palavra. Muitas vezes nós preferimos ouvir aqueles que aparentemente têm sucesso, mas o sucesso é só financeiro. Nós preferimos o conselho deles do que da palavra de Deus, do próprio Senhor Jesus e da sua palavra. Portanto, a ele ouvi, somente a Jesus ouvi. É isso que o Senhor Deus nos traz com a sua palavra. E nós, meus irmãos, teremos em breve a oportunidade de estar com Jesus em glória. E então, finalmente, nós teremos a oportunidade de contemplar essa luz que emanava de Jesus presencialmente. Nós veremos Jesus face a face. Meus irmãos, essa é a nossa esperança. E, portanto, quando temos essa esperança,
nós enchemos o nosso coração de alegria. É por isso que nós cantamos: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, o meu Senhor, porque nada nesse mundo pode nos trazer essa alegria a não ser o próprio Jesus, que é de fato a luz do mundo e ilumina as nossas vidas todos os dias. Meus irmãos, que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos de fato entender que Jesus é tudo para nós e que nós devemos ouvir somente a Jesus. Cuidado com as outras vozes, cuidado com aqueles que querem trazer para nós informações, conselhos. Ouvir a Jesus somente. Oremos ao Senhor Deus para que então supliquemos que essa palavra seja de fato aplicada aos nossos corações e então cantaremos ao Senhor como resposta. Oremos ao Senhor Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra aqui exposta. Obrigado porque o Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos traz um entendimento da Tua palavra, nos convence do pecado, nos faz ansiar as coisas que são eternas e não as coisas que são terrenas, momentâneas. Tem misericórdia da Tua igreja, ó Deus. Muitas vezes nos encontramos apaixonados com esse mundo, que nós possamos de fato olhar somente para o Senhor, para a Tua luz que nos guia todos os dias, e que de fato tenhamos o Senhor como aquele que fala e nós escutamos, aquele que é de fato o nosso Deus, o nosso Senhor. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus que nós oramos. Amém.